Bom, pessoal, para esse vídeo nós vamos seguir conhecendo um pouco da anatomia do bambu. Ontem eu mostrei para vocês algumas características, né? Hoje eu vou complementar isso. Então, o que é o bambu, né? O bambu, ele é um cano, praticamente, né? É uma forma cilíndrica. Quando se fala em bambu, a primeira coisa que vem na tua mente é um cilindro, né? Oco, né? Por óbvio. E essas fibras do bambu, elas são dispostas todas paralelas, né? Então aqui você tem um feixe de fibras. Isso em toda essa fibra começa no pé do bambu e vai até a ponta, né? É como se fossem pequenos fios, não é mesmo? E aqui você tem então em cada parede, você tem vários fios desses. Nessa peça aqui, talvez vocês consigam identificar melhor, né? Cada pontinho desse aqui é um destes fios. Então olha só quantos tem numa pequena área. Isso torna o bambu tão resistente, né? Ele fica muito resistente nesse sentido, porque aqui nós temos um feixe de fios. Isso permite também que você use muito ripas de bambu. Elas ficam resistentes e flexíveis, né? Isso faz com que ele seja muito flexível, porque ele não tem fibras nesta direção, ele tem só longitudinal, todas paralelas. Então aqui nesse pedaço, nessa lasca, se vocês puderem ver aí, né, nós temos um monte de fiozinhos, um monte de fibras, né, todas unidas, e quanto mais fibras, mais resistente. É tipo um cabo de aço. Se vocês olharem um cabo de aço, vocês vão ver que não é apenas um arame que tem ali, são um conjunto de arame que torna ele resistente. Isso também, esse agrupamento também acontece com os vidros, né? Vidros blindados, por exemplo, geralmente não é um vidro só, são várias camadas de vidro e só em você colocar essas camadas é que dá resistência. Às vezes, se você tem um vidro de 1 centímetro, ele é menos resistente do que 10 vidros de 1 milímetro. Então, essa colocação em camadas, só esse processo faz com que ele seja resistente. E o bambu é isso naturalmente. Então, a resistência longitudinal do bambu ela é muito grande. Por isso que ele é chamado um aço vegetal. Dificilmente você vai conseguir romper o bambu puxando assim. Já nessa forma, né, ele vai um ponto até que ele lasca. Olha aqui, ó. Mas mesmo lascando, ele não se rompe total. Olha as fibras aí aparecendo, né? Então, mesmo se lascando, ele não rompe, ó. Ainda tem uma ligação, né? É muito difícil ele romper totalmente, né? Então, isso é uma característica do bambu. Pode ser usado para o lado bom, né? Vamos aproveitar isso, ou também pode ser um problema. Depende do que você vai fazer. Por isso que é muito importante, desculpe, você conhecer muito bem o bambu a partir do teu projeto, a partir de saber o que você vai fazer, né, a peça que você vai fazer. A partir dessa você vê qual é a forma mais adequada de utilizar o bambu, né? Outro problema que ele tem também, quando você vai usar ele desta forma, ele é muito frágil e ele quebra com facilidade. Por quê? Porque aqui nós temos as fibras. Então, a favor das fibras, a resistência dele é muito pequena. Ele esmaga com facilidade, ele trinca com facilidade. Então isso é um problema. Então quando a gente for usar o bambu na sua forma original, a gente sempre tem que levar em conta essa situação, que a resistência dele está na longitudinal, né? Aqui ele não tem muita resistência. Outra coisa, dentro do bambu nós temos os nós, né? Vocês estão vendo aqui o externo, e aqui o diafragma, que a gente chama, que é essa pelezinha. Aqui também, aqui as fibras elas estão todas em zigue-zague, digamos assim, para poder se conectar à parede do nó. Então as fibras estão também nessa posição. Aqui também é um lugar de pouca resistência. Então nós temos que cuidar muito nisso. Quando você vai, pouca resistência aqui, mas ele no conjunto ele dá mais resistência ao bambu. É como se fosse uma viga de concreto, né? Você tem aquelas as linhas de arame paralelas, aliás, perpendiculares à coluna, que é para dar resistência. Isso aqui também funciona.
Mas individualmente esse é um ponto muito frágil, né? Então, quando você pegar uma ripa, alguma coisa, a tendência sempre é quebrar onde tem o nó. Aqui as fibras ainda estão unidas, né? Então o que acontece? Tem que também cuidar isso. O que você vai fazer com o bambu? Que parte você vai utilizar para aquele tipo de trabalho? Às vezes é interessante deixar os nós, outras vezes não é interessante deixar os nós. Então você tem que ver isso. Outra situação também que tem que se cuidar muito é a resistência da parede do bambu. O bambu, quanto mais externa, a casca é a parte mais resistente do bambu. Se vocês forem olhar isso com cuidado, aqui nós não temos essa condição de verificar bem as fibras, mas vocês vão ver que perto da casca as fibras elas são em maior número, estão mais juntas. Isso dá uma resistência maior no bambu. Então sempre quando o bambu for exposto a algum tipo de força, é sempre a casca que a gente tem que jogar. A parte de dentro, o miolo, é mais mole, é menos resistente, né? Então isso tem que ser cuidado também na hora de você fazer uma peça. Se é uma peça que vai ter desgaste, que vai exercer alguma força sobre ela, é melhor você usar a parte externa, a parte da casca. Por exemplo, isso aqui o caruncho não fura, né? Por onde o caruncho entra? Ele entra pelos ferimentos, né? Onde você tem algum tipo de abertura, digamos assim, dessa armadura que ele tem, que é a casca. Então essa casca, quando, por exemplo, se você for fazer uma telha, né, de bambu, você tem que deixar assim, né, para a chuva bater aqui, o sol. Mesmo assim não é eterno, mas é aqui a parte mais resistente. Então isso também é importante você conhecer muito, porque depois quando você for fazer uma peça lá na oficina, no seu artesanato, você vai ter que cuidar desses detalhes. Na hora de lixar, na hora de cortar, né? É muito difícil você cortar o bambu nessa posição, ou seja, a favor da fibra, a serra ela tem dificuldade, porque você imagina você cortar uma corda, né? Vamos supor que você tivesse uma corda dessa grossura, um sisal, né? É muito mais fácil cortar ele contra do que a favor, porque as fibras elas vão se embolando na serra, e a serra tem dificuldade, mesmo a motosserra e serra circular e tal. Então isso nós vamos, a questão de ferramentas a gente vai abordar oportunamente. Mas só para vocês terem um conhecimento de anatomia do bambu, básico. O maior professor que vocês podem ter está aqui, não está aqui, é este aqui. Então pegue um pedaço de bambu, olhe, observe as suas características, mexa com ele, bota a faca aqui, o facão, corta ele, analise, vai no bambuzal. O meu maior professor foi o próprio bambu. E é assim que tem que proceder. A gente está aqui dando algumas dicas, né? Mas o bom é vocês pegarem o material, manusearem, sentirem, peguem um bambu verde, peguem um bambu maduro, verde no sentido da idade, não da cor, né? Um bambu jovem, cortem, sintam a leveza dele, comparem com uma madeira de bambu mais dura, mais madura, né? E vocês vão começar a sentir isso. O meu papel aqui está que vocês realmente sintam o bambu, não é simplesmente ensinar a bambu. É como ensinar para vocês uma conta matemática, 2 mais 2 igual a 4. Outra coisa é vocês entenderem a matemática e fazer qualquer tipo de conta. Então os meus cursos, na minha troca de conhecimento com vocês, eu sempre procuro fazer vocês raciocinarem com o bambu. É diferente do que simplesmente ensinar, é construir o conhecimento junto, né? Eu, você e o bambu. Até a próxima.